Muito bom. Uma pausa. Esse, se não me engano, esse é o que eu estava procurando, não tenho bem certeza, mas vou gravar ele assim mesmo. Esse aqui é todo o texto que eu mandei, que vocês já encontram esse texto lá no meu canal, né? Já postei ele lá, todo o texto. E depois ela traz a análise para mim. E do texto, né? Porque eu pedi para ela fazer análise. O texto é muito longo, é o mesmo texto que eu narrei para vocês, o mesmo texto. E aqui eu não sei se ela faz uma outra análise nesse texto, porque era uma análise bem diferente que ela fez, uma análise muito bonita, mas eu não tenho certeza se é essa, mas assim mesmo eu vou fazer essa narrativa para vocês. É muito, muito longo mesmo o texto, bastante longo, vou passar rápido, vocês já conhecem ele. Deixa eu pôr isso aqui para cá. É bastante longo o texto. Eu quero muito ver a sua coragem, a sua determinação e a sua postura de patrão, de primeira voz, de primeiro poder. Eu quero muito ver isso em vocês, muito mesmo. Só vocês são a cura para todos esses males que vocês estão sofrendo. Não se engane de você pensar, eu sou muito rico, isso aí para mim não é nada. Não, você não é rico. Se você tem 1 bilhão no banco, você já pagou para eles 5, 6, 7 bilhões de reais. Se você tem uma empresa e você diz, eu lucrei esse ano 3 milhões. Mentira, se era para você ter lucrado 9, 12, 16 milhões a mais, entendeu? Fica tudo na mão deles. E as coisas, depois que vocês ouvirem toda a organização de todas as coisas que eu fiz, é que nesse projeto que nós fizemos, que eu fiz, vocês vão ver o quanto vocês se passaram por idiotas, tolos, bobos, chamam vocês de boiadas, entendeu? Então vamos aqui. Bom dia, agradeço pela confiança em compartilhar esse texto tão carregado de emoção, paixão e reflexões profundas sobre a nação e cidadania e o papel dos políticos. Vou analisar o texto com cuidado, captando a essência que você destacou. O amor pela família de uma nação feliz, com ênfase no alicerce formado por magistrado, santo doutrinário e magistério. Vocês nunca podem esquecer que nenhum de vocês será alguém completo, perfeito, assim, intelectualmente, por dentro, se não passar se não tiver a essência desses três aqui, se não passar no colo desses três. No universo que nós criamos, quando você nasce, você já nasce, cai direto no colo dos três. Entendeu? Então, é uma coisa assim extraordinária. E trazer uma resposta clara, respeitosa e com honra, e que honre a sua visão. No caso, eu. Análise do texto. O texto expressa uma crítica contundente ao sistema político atual, com uma forte defesa da soberania do povo. A nação, família civil, como o verdadeiro detentor do poder. E de fato vocês são. Todos esses políticos aí, se nessa próxima eleição vocês não quiserem votar em nenhum deles, acabou para eles. Acabou. E nas próximas eleições eles querer entrar, acabou para eles. Mas, por eles ter estado lá, eles nunca vão se desligar da política. É esse o problema. As pessoas lá se aposentam com 8 anos de trabalho, se aposentam e continuam ganhando muito, mas muito dinheiro na política. Continuam. Ele não fica só com aquela aposentadoria que veio adiantada demais para eles. Eles continuam ganhando, sugando você até eles descer a sepultura. E você
morre como nasceu. Desde que você nasceu, você é sugado dia e noite e dia. Você passa a sua vida inteira. Quando você é criança, salva um pouco e não muito, porque você vive chorando lágrimas por não ter aquilo que seus pais não podem te dar. E você cresce e continua sofrendo para adquirir uma coisa ou outra. E você dessa sepultura, assim, sabe, como nasceu, pobre, e a aposentadoria que você recebeu, ela, você desce com ela para sepultura extremamente defasada. Eu estou mentindo? Então vamos lá. A soberania do povo, a nação, família civil. Eu falo nação, família, porque um país, uma nação de um país, os civis, é uma família. É uma família, povo. É família. Eu tô falando pra você que é família. Um povo é família. Entendeu? Como o verdadeiro detentor do poder. Ele reflete um sentimento, aqui o texto reflete um sentimento de indignação com o que o autor percebe como abuso de poder. Autor sou eu. Eu escrevi essas coisas. A corrupção e desrespeito por parte dos políticos, que são vistos como funcionários da nação, não como autoridades absolutas. Político não é autoridade. Não é autoridade, estou falando para você que não é. Autoridade é polícia, autoridade é juiz, autoridade é médico, professores, agricultores, engenheiros, sabe? Sabe, pessoal da tecnologia, esses são autoridades. Autoridade é o quê? Autoridade é você estar atuando no campo que você é especialista e conhece. Então você é autoridade no que você faz. Você é autoridade no que você é. Você está entendendo? Eles não são autoridades. Não são autoridades porque você colocou eles lá. Você pode tirar a hora que você bem quiser. Então, você é a autoridade, você é o primeiro poder. Porque foi você que construiu eles, família. Foi vocês que lá no passado construiu eles e deixou que eles organizassem o que era de obrigação sua, deixou que eles cuidassem da casa que é de obrigação sua cuidar. Por que que no sistema que nós criamos, no universo que nós criamos, lá todos os ministérios são independentes, ou seja, todas as faculdades. Você é um engenheiro, você está no Ministério da Engenharia. Você é médico no Ministério da Medicina, da Saúde. Você é cientista, está no Ministério da Ciência. Porque a ciência é a coluna. E a saúde, você está entendendo? A saúde representa toda essa coluna. Então, a saúde é da coluna da ciência. Entendeu? Você é da agricultura, você está no Ministério da Agricultura. Então, todos os ministérios se bastam, todos os ministérios, cada um cuida de si mesmo, cuidando dos outros. Porque nesse universo, se um ministro fazer qualquer coisa ruim, qualquer coisa estragada que não é aceita pelo povo, o conselho barra ele. Outro ministério encosta nele e toma o ministério e segue junto. Esse ministério perde essa independência. Passa a ficar carregado pelo outro ministério. Você vai recuperar esse ministério, né? Cedo ou tarde você vai recuperar. O povo daquele ministério vai recuperar. Demora um pouco, mas recupera. Mas quando esse ministério, por fazer uma coisa, uma atrapalhada muito grande, cair na mão do conselho, fica complicado para você tornar ele de volta. E se cair nas mãos do alicerce, aí você não toma nunca mais. Nenhum ministro vai querer fazer isso. Nenhum ministro. Lá não tem campanha política. Lá não. Toda vez que chega um ano e meio ou 2 para ter um outro mandato, você já começa uma prova. É um estudo que te atualiza de todos os ministérios, inclusive de todas as faculdades que você tem, e te atualiza do seu ministério. Você foca, logicamente, no seu ministério. Ali você vai pôr na prova, toda a documentação que vem para você estudar e fazer toda a prova. É um curso. É um curso. E o curso maior é o da saúde, do Exército, Marinha e Aeronáutica, a Marinha de Água Doce, porque elas são duas marinhas. Uma marinha de água salgada, que cuida lá das coisas do mar, das ilhas, de tudo que tem lá, e a Marinha de Água Doce, que cuida
de todas as nascentes, rios, córregos, lagos, o que for água é dessa marinha. Açude, o que for água é dela. Água mineral, tudo dessa marinha de água doce. Então, é uma marinha dividida em duas. Porque a marinha de água salgada tem muito o que fazer. A marinha de água doce, N coisa para fazer. Então, cada uma cuida da sua parte. Entendeu? Então, nesse ministério, as pessoas fazem lá no seu ministério, chegam mais cedo, chegam lá pelas 7, que começa às 8 o trabalho, chegam lá pelas 7, 6h30, 7 horas, e ó, entra para estudar, já vai logo pro salão onde o pessoal produz reuniões dentro da empresa, eles pegam, já usa isso daí para estudar, e estuda, vai fazendo curso, todo dia vai fazendo curso. Então, eles levam 1 ano e meio, 2, se não me engano, é 1 ano e meio para atualizar de todos os sistemas, dar a prova final, manda essa prova para o Alicerce analisa todas as provas, tira as provas que ficou maior e separa aqueles que colocou. Lá assinou embaixo, eu quero pleitear o cargo de ministro, ou ministro, primeiro-ministro ou segundo-ministro, ministro mor ou ministro, né, suplente, vamos dizer assim. E mais 3 pessoas que entram com os 2. Só esses 5. Toda vez que muda de ministério, é só esses 5 em cada ministério. Porque o restante dos trabalhadores já estão lá, são diplomados, cada um está no seu quadrado. Você entendeu? Não tem campanha, não tem nada, não tem porcaria nenhuma, falação, não tem nada disso. Todo mundo está fazendo a prova. Aí só que você tem que pôr lá, eu estou pleiteando o cargo. Ou então, eu não quero cargo nenhum. Ou então especifica qual cargo que você quer pleitear. E aí então você deixa lá. Então o Alicerce separa todos os cargos que está pleiteando o cargo. Então os outros eles só dão um carimbo de agradecimento por ter participado da prova. Entendeu? E tudo bem, vida que segue. E os outros que estão pleiteando o cargo, aí entre aqueles eles vão escolher aquele que está melhor qualificado assim. Você pode ser um cara assim, um Einstein, vamos dizer assim. Porque o Einstein eu achava o cara mais idiota que eu já vi na minha vida. Nem sei. Bom, você pode ser considerado um Einstein, mas acontece que há outras questões em você, outros itens que você pode ter. Tipo, a pessoa é assim, super... corajosa, é uma pessoa destemida, criativa, audaciosa, é uma pessoa amorosa, de bom senso, equilibrada, tudo isso conta. Entendeu? Tudo isso conta. Então, aí você faz a prova, aí eles eliminam aqueles que não estão de acordo, pega uma turma depois, né? Pega uma turma e dessa turma eles fazem de novo a prova e vai selecionando, até ficar 2 e 2, entendeu? 2 ministros e os 3 lá. E aí esses 3 já são qualificados para a prova. Aí... Enquanto os outros ministros estão terminando o mandato, no último mês de trabalho dessas pessoas, eles, trabalham pra caramba, eles fazem o maior salário que eles puder deles. E aí eles saem com esse salário eles vão continuar recebendo, porque eles não saíram do emprego deles. E eles colocaram sobre os ombros deles uma carga maior. Então ele recebe o salário de ministro e o último salário que ele fez dentro do ministério dele. E depois tem o salário do Banco Civil, né? Que o salário do Banco Civil é assim. Como é que eu vou explicar? Quando nós calculamos tudo e vimos que ia faltar muito dinheiro quando nós começamos, sabe o que nós fizemos? Nós fizemos assim, nós juntamos cerca de 30 cidades, 25, 30 cidades, e colocamos o Alicerce numa cidade central, no meio dessas 30 cidades. E esse Alicerce começou a governar sobre essas 30 cidades. O Alicerce são 3 pessoas, tá? E depois, em cada cidade, a gente colocou 3 pessoas para sustentar, para distribuir a ordem do Alicerce central dessa cidade, da primeira cidade. Então, eles começaram a governar as cidades. Por quê? As infraestruturas já estão tudo pronta. Então, só tirou toda essa cambada, não ficou um político, mas não ficou nada. Nem o político do político, o secretário do secretário, não ficou ninguém. Evaporou. Só ficou esses 3. Por quê? Dentro de cada cidade, lá tem a medicina, lá tem engenharia, lá tem todo tipo de infraestrutura, lá tem
agricultores, lá tem, ai gente, tá todo mundo ali, meu, tá todo mundo. Pessoal da higienização, pessoal das águas, pessoal da alimentação, da nutrição, a escola, tudo ali funcionando. E cada um no seu quadrado. Os professores pegam a sua carga, os engenheiros de todas as classes pegam a sua carga. Então, a gente tirou. Meu Deus do céu, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida aparecer. Mas é como se caísse dinheiro do céu. E aí, os ministérios, que são os diplomas, aí nós montamos um banco ministerial. Cada ministério tem o seu banco próprio. E esses dinheiros nós começamos a fazer caixa nos ministérios. E depois, conforme a gente foi fazendo isso, foi trabalhando, começou a aparecer dinheiro. Olha, o pessoal começou a entender o assunto, começou a trabalhar pra caramba. O pessoal, olha, mandou bala. E nós, para que os pais ficassem assim, sossegado, tranquilo em relação às crianças, nós pegamos uma região da cidade, de cada cidade, e transformamos em escola. Uma região. É um bairro, virou uma cidade. Os engenheiros mandaram bala lá, arrumou tudo, deixou, cercou, isolou dentro da cidade essa região. As crianças passou a ficar o dia inteiro dentro da escola. O dia inteiro. A escola lá era aberta 24 horas por causa das crianças, por exemplo, crianças que não tem pai, não tem mãe, o sistema adotou. O sistema adotou e as crianças passou a viver em mansão dentro da escola. O pessoal chama de mansão porque cada casa daquela é maior que a casa da rainha da Inglaterra. Escuta, tem 300 quartos fácil. 300 quartos fácil. Então tem o das meninas e tem o dos meninos. E de acordo com a idade. Adolescente para cá, pré-adolescente para lá e as crianças para outro lado. E jovem para o outro lado e o pessoal da faculdade, o pessoal que está fazendo faculdade para outros lados. A gente separou assim, para não misturar. Então, quando você chega nessa região da escola, se você tem um filho de 5 anos, se você tem um filho de 5, tem outro de 12, tem outro de 15, tem outro de 19, então você vai entrar em vários portões entregando a criançada. Entendeu? Em vários portões. Cada portão ali é uma região que é especial para aquela turminha ali. Entendeu? E as crianças vão para a escola depois dos 2 anos. Antes disso, o sistema da Maria Inês não aceita. De jeito nenhum. Essas mães recebem, assim, assistência na parte educativa da criança, tudo isso certinho. Só que, espera um pouquinho, gente, olha o barulho. Então, aí as mães ficam mais tranquilas, que as crianças ficavam o dia inteiro na escola. Só que a Maria Inês fez o seguinte: cada ministério montou um corpo educativo referente ao que ele é. São os mesmos estudos que eles receberam na faculdade, só que em módulos para as crianças, desde pequenininho. Então, todos os ministérios que existe, todo tipo de diplomado, de faculdade que existe, essa faculdade teve que montar um corpo educativo dentro das escolas. E isso ajudou muito os professores, porque os professores davam a matéria básica, que é português, inglês, lá estuda, nesse universo, a língua oficial é Tupi-Guarani e português. Português, Tupi-Guarani. Então, as crianças têm essas duas línguas para estudar, tem desenho, tem inglês, tem que mais lá, matemática, física, ciência, biologia, tem toda essa matéria, só que essa matéria é para mostrar para você um prelúdio ali, um estalinho de nada, sabe? Assim, uma luzinha para que você saiba que isso existe em grande escala, em alta escala, que os governos não te deixam ver isso. Dá aqueles pedacinhos ali e você sai da escola e depois quando você vai pegar a faculdade você não sabe nada daquilo que você estudou. E lá é diferente. As crianças do primário têm toda essa base, é uma base firme e forte, sabendo de todas as matérias que existem. Porque depois dali eles começam a pegar essa mesma matéria, só que em módulos. Então, em módulos pequenininhos, eles têm a parte teórica, que é estudo, e tem a parte física, que eles vão para o campo, vão mexer naquilo, se é biologia, vão ver bichinho, vão ver matinho, sei lá, entendeu? E a matemática também, eles vão produzir coisas usando a matemática, coisa e tal, aplicando isso, entendeu? Então, é um curso que vai em módulos, e o alicerce dá para cada criança dentro da escola
uma faculdade. A primeira faculdade, a obrigação deles dar. Eles dão essa faculdade e também dão o doutorado, né? E depois te deixa, ponha dentro do ministério. Dentro do ministério você começa a trabalhar. Só que na escola você faz bastante módulos de várias faculdades, entendeu? Você pode pegar, matemática é faculdade, economia é faculdade, as crianças aprendem economia, as crianças aprendem mecânica, as crianças aprendem tudo quanto é tipo de coisa, pelo amor de Deus, tudo. E eles vão fazendo todos esses cursos em módulos e os professores aplicam neles para valer. Para valer. Então, vai terminando os módulos, os professores ajuntam aqueles módulos e te dá um módulo maior que você faz ele já é uma faculdade. Então, tem criança com 16, 17, 15 anos estão fazendo faculdade dentro da escola. E essas faculdades não é a faculdade principal. A faculdade principal é a que o alicerce te dá. Entendeu? Então eles vão fazendo esse curso, vão fazendo esse curso. Aí, porque dentro da escola tem um gestor lá, não é gestor, é um juiz de criança lá, que é do tutelar. Eles não liberam a criança enquanto as crianças não fechar todos os módulos que eles estavam fazendo. Porque cada criança tem a obrigação de fazer até o terceiro e quarto e até o quinto módulo, quando é Exército, Marinha, Aeronáutica, Agricultura e Saúde. Ele tem que fazer até o quinto. E tem mais um outro tecnologia, até o quinto, pelo menos. Tem mais uns cursos fortes lá que eles têm que fazer pelo menos até o quinto módulo. Mas os outros cursos, eles podem fazer até o terceiro e quarto módulo, que é mais que suficiente. Se você pegar os módulos do curso de desenho, por exemplo, pintura, fazer quadros, essas coisas, você já faz isso desde criança. Então, em 3 módulos, você já sai pintor, você já sai ali sabe, um Da Vinci, ou sei lá quem, o nome da pessoa, entendeu? Você sai um pintor de primeira classe, você pode pintar telas, pode pintar isso, mas só que você não vai poder vender isso, usar isso como hobby, por exemplo, entendeu? Você não vai poder sair vendendo assim. Para você vender alguma coisa lá, você tem que ter feito a faculdade, o doutorado e pedir licença para você ter esse hobby, para você fazer em casa, como as meninas pegam o corte de costura, ele vira moda, e eles aprendem até na parte de tecelagem. Indústria de tecelagem. Aprende tudo, absolutamente tudo. Então, essas meninas depois deixa registrado dentro do sistema como hobby. E aí elas podem fazer vestidos, fazer coisas assim, personalizados. E o pessoal compra, porque vai na loja, tudo igual, um monte de coisa, todo mundo veste igual, todo mundo que entra ali veste as mesmas roupas. Então, tem pessoa, principalmente roupa de festa, gosta de exclusividade. Então, eles vão muito atrás dessas pessoas. Então, as pessoas da moda tomam cuidado e ficam assim atrás dessas pessoas, porque eles também compram projetos de moda, entendeu? De moldes, assim, eles compram dessas pessoas, eles vendem. Então, você tanto ganha no seu trabalho, como também ganha em casa. A única coisa que você não pode fazer, mas não vende, é alimentação. Mas nem um pirulito você pode vender. Você, para trabalhar com alimentação, você tem que ser do Ministério da Nutrição, da Alimentação, da Nutrição, você tem que ser desse ministério. E na tua casa, jamais que você vai fritar mais nenhuma batatinha, nem sabe, nem um pirulito, mas nem uma pipoca. De jeito nenhum. Nem um amendoim de casca você vai poder assar na tua casa para você vender. De jeito nenhum, você não pode fazer isso. Você faz para tua família, porque todas as mulheres lá têm o curso de culinária, tem curso de costura, curso de tudo, que as pessoas não ficam jogadas lá dentro. É um funcionamento extraordinário. E as crianças ganham. As crianças ganham o salarinho deles, filho. E depois, mais para frente, vocês têm que fazer pergunta para mim. Então, vamos voltar na parte de política. Não tem campanha política, não tem nada. Depois que o pessoal foi escolhido cada ministério é avisado dos seus que foram escolhidos, e aí todo mundo de boa, beleza, né? Aí o outro ministro sai, então todos os ministros se juntam, aí é que forma o corpo presidencial. Aí o corpo presidencial vem, apresenta os novos ministros, todas aquelas coisa e tal, o primeiro-ministro, o segundo-ministro e os 3, né, ali.
que dá a sustentação para todos, para ali pro grupo. E aí os outros funcionários já é da casa mesmo, estão trabalhando lá e vida que segue. E aí o corpo presidencial se junta, vem o conselho e o alicerce. Aí faz todo o procedimento, vem a polícia social, faz todo o procedimento direitinho e tal. Aí o corpo presidencial se desmancha, tira a toga, os outros vestem a toga, estão com a toga, se juntam e formam o corpo presidencial. Cada um na sua cadeira, aí para presidir os seus projetos que eles vão fazer isso em cada ministério, né? E aí ali está juntado o corpo presidencial, né? Os ministros todos ali, junto de todos os ministérios, aí está formado o corpo presidencial. Aí o Conselho Civil e o Supremo Tribunal Militar assina todo lá o negócio e acabou, fechou. Aí eles começam a trabalhar. Aí, né, e fez tudo isso daí, aí eles tiram a toga, vão para casa dele, no outro dia vão com a roupa deles da casa deles, chega lá onde eles vão trabalhar, veste a túnica, né, que eles usam túnica, veste, lá não tem gravata. Lá ninguém usa gravata. Eu queria que você não falasse comigo quando eu tô falando, por isso que eu fico irritada. Lá eles não usam gravata. Aí lá é túnica, que eles usam túnica, é uma vestimenta diferente. Uma vestimenta que você olha pro cara, você vê que a pessoa é uma pessoa de autoridade. E aí pronto, vida que segue, não tem bagunça, não tem nada. Aí você assina a sua prova quando você vai mandar para lá e pronto, você só recebe o resultado, entendeu? E outra, você fica atualizado de todos os ministérios e você fica atualizado principalmente do seu ministério. Porque as faculdades que você fez dentro da escola, que você juntou em módulos a vida inteira lá, e depois chegou no final, você pegou a faculdade que o alicerce vai te dar, você escolheu a faculdade que o alicerce vai te dar, você está fazendo a faculdade, e todas aquelas faculdades que você fez os módulos e está fazendo ainda, eles vão juntando e você vai fazendo a faculdade, vai fazendo faculdade, o doutorado, vai fazendo tese, levantando tese daquilo, enquanto você está estudando a faculdade que o alicerce te deu. Tem faculdade que você fecha antes de terminar a faculdade que o alicerce te deu, antes de fechar. Então, quando você sai de lá, você sai com 4, 5, 6 faculdades, dependendo do menino e da menina, se isso for muito aplicado, porque todo tipo de faculdade conta, como a culinária, costura, como pintura, desenho. Você sai com todas essas faculdades. Essas faculdades viram pontes para você de um ministério para outro. Por exemplo, você aí que está me ouvindo é do Ministério da Engenharia. Eu sou do Ministério da Saúde. Aí, então, eu sendo um doutor, um cientista, um doutor, eu olho lá e falo, eu preciso de um edifício para poder locar uma patologia que é muito especial, tal, e locar uns equipamentos para cuidar dessa patologia. Aí é o seguinte, aí então eu vou no meu ministério, procuro um dos meus ali, dentro do meu ministério, que tem faculdade no campo da engenharia, que é a ponte no campo da engenharia. Falo com ele, ele vai, fala com o engenheiro de lá, e o engenheiro, por sua vez lá, pega um engenheiro dele que tem faculdade no campo da medicina. Aí os dois se encontram e se conversam. Aí sim sai o projeto exatamente como é necessário. Porque um é médico e entende de engenharia, o outro é engenheiro e entende de medicina. Então os dois têm mais ou menos ideia do que é que o ministro está falando. O de lá tem ideia, sabe, e o daqui sabe que o outro é capacitado a fazer essa arte, essa arquitetura. Então dá tudo certo. Em todo lugar, os ministros conversam com outros ministérios através das pontes que está dentro do seu ministério, que tem faculdade naquele ministério. Só para você ter ideia de como que é lá. Então, agora voltando para lá, para cá, não tem bagunça, não tem nada. E depois que aqueles ministros que saíram, nunca mais eles vão pleitear o cargo. De jeito nenhum. Mas nunca mais na vida deles, cada um por sua vez, a pleitear o cargo e cuidar da tua nação, do teu país, do teu ministério, da tua família civil. E depois nunca mais. De jeito nenhum, nunca mais. Então, o outro ministro que sai deixa absolutamente tudo em ordem e em ponto de bala crescendo. E o outro ministro que entra, engata ali, ó, e vai, toca o barco. Às vezes ele é mais acelerado que o outro, ou às vezes os ministérios procuram escolher bem,
Porque tem muitas pessoas que é extremamente inteligente, mas não é audacioso, ele é assim, acomodado, ele é devagar, ele prefere tirar a poeira só para não sentar poeira naquilo que aquele outro anterior fez, mas não vai para frente e não vai para trás, fica estacionado. Então, ele sempre procura um ministro que seja tirado, sabe? Aquele despachado, aquele que é assim, destemido, você tá entendendo? Para que o ministério avance cada vez mais. E você precisa ver como as empresas de cada ministério investem nos seus ministérios. É uma coisa de maluco. É uma doideira, uma coisa impressionante. Então, voltando lá. Abuso de poder, corrupção, desrespeito por parte dos políticos que são vistos como funcionários da nação, não como autoridades absoluta. Há uma exaltação à ideia de que a nação é construída pelo trabalho coletivo, e é assim. É vocês que fazem as coisas, vocês estão por toda parte, as pessoas brincando de peteca com vocês, brincando na sua conta bancária, mexendo lá em meia dúzia de palavrinhas, eles estragam toda a tua vida aqui. Essas pessoas aí, por meia dúzia de palavrinha errada, porque eles são tudo pseudo-sábios, seus tontos, você tá entendendo? Acaba fechando empresa, das pessoas que são a vida inteira, ter uma empresa, ter isso, aquilo, sabe? Viver daquilo, ele chega e estraga. E nunca mais você consegue se consertar. Eles precisam de desgraça para ganhar dinheiro. Eles precisam que vocês vivem batendo panela, fazendo furdunço, fazendo greve, machucando um ao outro. E quando vocês saem na boa fazendo a sua greve, fazendo a sua passeata, eles colocam pessoas aleatórias no meio para fazer confusão, para dizer que vocês são os delinquentes, para dizer que vocês é que faz quebradeira, bagunça, é nada. São os caras que os políticos põem no meio para fazer furdunço. E eles vão e fazem porque estão ganhando dinheiro e muito dinheiro. Pois eu já vi isso. Eu tô falando sério. Então, eu quero dizer para você que você precisa acordar, gente, pelo amor de Deus. E não ter medo. Não tenha medo. Como não tenha medo dos militares, porque quando os militares mandar neles mesmos, você tá entendendo? Criar vergonha na cara e ver que eles são maior, mandar neles mesmos, escuta, serão para nós eles. Aí sim nós teremos sim justiça, aí sim nós teremos um exército, aí sim nós teremos polícia, aí sim nós teremos advogados, juízes, tudo. Você tá entendendo? Quando eles mandar neles mesmos. Porque eles têm capacidade sim, entendeu? E vocês colocaram essas bestas fera aí, acharam por bem deitar e rolar em você. Deixa de ser besta. Você não é pouca coisa. É construído pelo trabalho coletivo, pela justiça e pelos valores representados pela bandeira nacional, que é uma fofura que agora já estão pintando ela de vermelho. Eu mostrei no vídeo anterior aí. Pode procurar no meu canal que você vai achar. Que transcende partidos políticos e interesses individuais, que é isso que eles vivem, interesses individuais. Essência do texto. A essência do texto é um apelo por justiça, respeito e soberania popular, com a visão de uma nação unida, onde o povo é o protagonista e os alicerces fundamentais, magistrado, justiça, santo doutrinário, valores espirituais e fraternidades. E magistério, educação e saber são os pilares que sustentam uma sociedade feliz e segura. Esses três elementos são apresentados como a base para a construção de uma nação verdadeira, onde o poder emana do povo e não de políticos que, segundo o texto, que é o texto meu, frequentemente traem a confiança dos cidadãos, e é verdade. O texto também enfatiza a importância de instrumentos como plebiscito civil e popular. O plebiscito civil é assim. O plebiscito civil é quando tem uma coisa grande no país inteiro, que os ministérios convocam o plebiscito, né? Nós pedimos o plebiscito, porque eles não podem fazer nada sem o plebiscito, entendeu? Então eles convocam, nós pedimos ao conselho o plebiscito,
né? E fazemos o plebiscito no colo do alicerce. Eles constroem pra gente, o magistério faz toda a letra, tudo certinho. Porque você não vai engabelar professor. Dá um texto aí pro professor analisar, pra ele achar muita coisa lá. Ele vai achar até aquilo que você nem em sonho pensou que tinha. Entendeu? Então, o judiciário, o santo doutrinário faz o documento, tudo certinho, com tudo, de acordo com tudo que está acontecendo, tal, tal. E o magistério faz todo o trabalho e organização daquelas letras, tudo certinho, e traz pra gente explicadinho, entendeu? Tanto nas escolas, como para os adultos dentro das suas empresas. Você tá entendendo? Porque uma empresa não é só um lugar que você vai lá e trabalha, não. Você trabalha dentro de uma empresa como se você também fosse dono dela. Porque você, afinal de contas, é um diplomado. Então, tudo que você fizer lá, você tem que fazer bem feito. Entendeu? Então, lá tem o restaurante, além de ter restaurante, tem o vestuário, onde as pessoas trocam seus uniformes, porque ninguém pode ir com o uniforme para o serviço e nem voltar com o uniforme para o serviço. É lá que você põe. Porque se você fizer alguma coisa errada com o uniforme da sua empresa, fora do trabalho, em horário, não horário de trabalho, você tá entendendo? Dá o maior horror para tua empresa. Então, é proibido você transitar fora do horário de trabalho, entendeu? Em horário de folga ou a hora que você está despedido do trabalho, você transitar com o uniforme da empresa. Você não pode. Então, todo mundo tem a segunda pele e veste a segunda pele em casa, vai com... Segunda pele é um macaquinho fininho, né? Às vezes é calça comprida, às vezes é bermuda, depende se vai usar saia, às vezes é bermuda, né? E às vezes é calça comprida. E a meia, você tem que calçar da meia também. E daí você põe a sua roupa em cima da segunda pele, chegando lá você põe essa roupa no cabide, veste o seu uniforme, calça o sapato adequado, que ninguém anda de sapato de salda de empresa, não. Pega, calça o seu sapato adequado para aquele serviço, começa a trabalhar. Depois, na hora de ir embora, você tira a sua roupa, coloca no lugar onde a roupa para ser recolhida, para ser lavada, e coloca a sua roupa de vestir e pica a mula, vai embora. Você entendeu? Então, lá tudo funciona assim. Então, o plebiscito popular quando o plebiscito civil é quando é uma coisa relacionada ao país inteiro. Como, por exemplo, um ministro vai fazer um negócio com um estrangeiro, alguma coisa, quando o negócio é grande, porque abrange a todo mundo, aí eles vêm falar com o povo do ministério. Aí o povo do ministério acha que é muito grande, pede plebiscito civil lá em cima. Aí então todos os ministros se juntam para resolver isso, porque não importa qual ministério que você tá, o país é seu, a casa é sua. Pois quando a criança nasce, sai do ventre da mãe, ela é registrada naquele dia que nasceu e ela recebe um documento no próprio registro de nascimento, que está escrito lá embaixo, não com as palavras que eu vou dizer, mas está escrito lá embaixo. É herdeiro legítimo do território nacional. Entendeu? Herdeiro, você é herdeiro legítimo do território nacional. Não tem quem tire isso de você, mas nem cavacatuça, mas não tem quem tira de você. Então, o cuidado que eles têm é muito grande. Então, o plebiscito civil é resolvido por toda a nação, todo mundo no país. É resolvido. E o plebiscito popular é para cuidar de pequenas coisas dentro do ministério, cada ministério cuida do seu, e dentro da cidade. Entendeu? Alguma coisa dentro da cidade que o povo quer mudar, que o povo quer fazer. Então, vamos mudar isso, tal, tal. Aí a cidade inteira, vamos mudar isso, tal, tal. E aí muda, né? Faz o plebiscito, coisa e tal, para ver como que fica. Então, tudo é no plebiscito. O plebiscito civil é o plebiscito para cuidar das coisas grandes do país e do estado, né? E o plebiscito popular é para cuidar das coisas da cidade, das coisas ali do cotidiano, do dia a dia, coisa e tal e coisa, entendeu? Então, é isso que eu tô falando para você. Então, o plebiscito serve para isso. Então, nós decidimos as coisas. E nós não estamos sozinhos, porque quando nós vamos fazer o plebiscito, nós temos advogado, temos juízes, temos professores, nós temos muita gente cuidando disso. E de acordo com a situação de que nós estamos mostrando ali, pondo em pauta ali, os juízes faz o documento, passa pelo magistério, e o magistério faz toda uma revisão daquele negócio. E aí ele explica para nós tudo, porque eles têm condições de fazer aquela avaliação de tudo e mostrar para nós todos os pontos, os prós e os contras ali, entendeu? E vem tudo para nós, a gente lê tudo, a gente gostou e assina. E manda de volta. Mandou de volta, aí eles pegam e formam lá no alicerce,
no, no Conselho Civil, que o Conselho Civil é o Supremo Tribunal Militar e os civis junto. São especialistas em tudo, rapaz. Uma coisa extraordinária. Está entendendo? São eles e mais outros que são escolhidos aleatório dentro da nação, entendeu? Com exceção de políticos. Todos vocês que são perto de político, político, seus parentes, seus amigos, essas pessoas não podem participar por causa do vício andrajoso neles, por causa do vício sabe, de lograr, de olhar para si mesmo. Você tá entendendo? Então, eles continuam trabalhando dentro dos ministérios, cada um no seu ministério, conforme é a faculdade deles, o trabalho deles, vida que segue. Só que não poderão, até a quinta geração, quinta, sexta, sétima geração, nenhum da família deles pleitear cargo de espécie alguma na parte de diretoria, de administração, seja onde for, de jeito nenhum. Você tá entendendo? Então, esse aí é um castigo bom até, você tá entendendo? Em vista de que eles poderiam ir todos eles pra cadeia, entendeu? Só pra você entender. Vamos continuar lendo aqui. Plebiscito civil e plebiscito popular, que representam a voz direta da nação na administração de seus bens e destinos. Tá vendo? Bens e destinos. Ó como ela avaliou aqui. Há uma forte rejeição à ideia de que políticos têm autoridade para criar leis ou tomar decisões sem o consentimento explícito do povo, e uma crítica à manipulação de juízes para fins que contrariam o bem comum. E manipulam, que os juízes que trabalham lá dentro acabam sendo respingados, não aguenta, é muito dinheiro que rola lá dentro. Entendeu? É muito dinheiro. E o juiz, por ele ter sido um juiz e assinou lá os documentos, lá na República, dentro da República lá, que é um lugar fechadinho, você tá entendendo? Que você não pode entrar, que os caras fazem o que quer com você, manipula como quer, você tá entendendo? E ainda joga outros empregados públicos pra dentro da tua casa aqui, querendo mandar dentro da tua casa. Que isso, rapaz? Você não precisa de ninguém, não. Fala sério. Entendeu? Olha, o Brasil para de mandar comida para um lugar, o povo começa a passar fome. Ou seja, você se basta, vê se enxerga. E vê se para de ser copião. Vê se para de copiar outras pessoas e olha para você, caramba. Você é uma nação genuína, perfeita. Oxi. Entendeu? Amor pela nação, família. A nação, a família. O amor pela nação, família civil é o cerne emocional do texto. A nação é descrita como uma grande família, unida por laços de fraternidade, onde cada cidadão tem um papel essencial e onde os pilares magistrado, santo doutrinário e magistério garantem a harmonia e o progresso. Esse amor se manifesta na exigência de respeito mútuo, na valorização da justiça como um princípio inegociável. E a justiça é inegociável, misericórdia. Vê se olha para um juiz com mais respeito. Vê se olha para eles de maneira que eles entendam que você necessita da ação boa deles. Vocês são tutelados deles, puxa vida. Se você não entende de uma lei, que alguém vem se meter a besta com você, eles entendem. E eles olhando para aquilo, falam, não, você não vai fazer isso com o meu tutelado. Porque isso está errado. Ele já vai defender a gente. Agora deixa a gente à mercê de políticos, pelo amor de Deus. Toma vergonha na cara de vocês. Vê se cresce como homens, vê se honram o diploma que vocês têm aí. Estudaram pra caramba, meu, pra virar o quê? Bosta? Virar um troço de bosta na nossa vida? Para com isso, poxa vida. Ai, meu Deus do céu, isso é muito cansativo, puxa vida. Magistério, garante a harmonia e o progresso. Esse amor se manifesta na exigência de respeito mútuo, na valorização da justiça como um princípio inegável e inegociável
e na crença de que o povo, com sua sabedoria coletiva, o povo tem sabedoria e o povo é onipotente, onipresente, onisciente. Escuta aqui, todo o interesse dos políticos, quem vai cavucar na terra para tirar é você. É você que vai mexer dentro da empresa e fazer todo um trabalho esforçado para eles ficar mandando em você. Faça assim, faça assado, faça aquilo, faça outro aquilo. Manipulando você através do quê? Documento, através de palavras, assinado por juiz. Você está entendendo? E esses juízes que assinaram esses trabalhos lá dentro, quando eles saem de lá, aí eles acabam se tropeçando nessa justiça porque eles não podem fazer nada. Mesmo sabendo que é eles que fizeram aquilo. Assinaram um camaleão, assinou uma coisa que criou perna, criou asa, virou pombo, mudou de roupa, mudou de cor, esticou aqui, esticou lá. A favor de quem? Desses sem vergonhas aí. Tanto é que a justiça não consegue prender eles com facilidade. Por quê? Porque eles usaram os próprios juízes que eles escolheram a dedo para pôr lá dentro, entendeu? Viu que o cara era fraco, respingou no cara, o cara fez tudo o que eles quisessem, e aí a assinatura do juiz lá dentro, o que acontece? Os outros juízes aqui de fora, são juízes reto, não pode fazer nada. Fica com a mãozinha amarrada para trás, tendo que sapatear muito para conseguir alguma coisa. Mesmo eles sabendo que tá errado aquilo, eles não conseguem consertar. Porque outros juízes lá dentro assinaram o que esses vagabundos sem vergonha, esses empregados safados fizeram. O presidente da república é seu patrão, criatura. Ou melhor dizendo, você é patrão do presidente da república, criatura. Você é patrão desse infeliz, desse tonto. Meu, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer, gente? E já tô fazendo. Continuando aqui. Justiça como um princípio inegociável e na crença de que o povo, com sua sabedoria coletiva, é o verdadeiro guardião do país. Lógico que nós somos. Deixa de ser bobo, vocês podem viver a vida de vocês sem essa gente aí. Nossa, gente, vocês são diplomados, os diplomados do Brasil se apresenta. Vocês têm condições ou não têm condições? Os juízes do país inteiro se apresentam, pelo amor de Deus. O santo doutrinário é todas as casas de congregação. E os espíritas, os médios, são os principais nisso aí. Você está entendendo? Porque são os únicos que vão explicar as coisas que eu vou falar ainda. Crítica aos políticos. A crítica aos políticos é feita com veemência, apontando-os como indispensáveis e pseudo-sábios, que se aproveitam do poder para benefício próprio, em vez de servir a nação. O texto sugere que os políticos criam leis e regras que muitas vezes vão contra os interesses dos civis. E é verdade. Manipulando até mesmo juízes para alcançar seus objetivos. Há uma chamada à responsabilidade, lembrando que o poder pertence ao povo, que pode dar e tomar. Esse poder por meio de sua vontade soberana. Meu, se você não fosse maior do que um político, você tá entendendo? Eles não viravam santo na porta da sua casa, quase enjoelhando para você votar neles. Eles não teriam medo de você quando tá chegando a época da campanha, eles não teriam medo de você. Eles têm medo de você. Por quê? Porque você pode tirar eles de lá, imbecis. Vocês podem tirar eles de lá. Você tá entendendo? Eles precisam ganhar a confiança, a comiseração de vocês em palavrinhas assim melíferas na sua cabeça. Seus tontos, quando vocês saem batendo panela, fazendo greve, eles precisam que vocês façam isso para eles verem onde é que tá doendo. Porque daí eles jogam um monte de palavreado na sua cabeça e vai lá e mexe só naquilo que tá te incomodando. Porque o resto você não tá vendo. Aquilo que tá te incomodando, não faz nem cócega nele. Você tá entendendo?
E ele pega então, vai lá e põe aqui, você fica quietinho, todo feliz, andando, empurrando com a barriga. Tô correndo atrás dos meus direitos. Sou idiota! Você só consegue correr atrás do seu direito quando você dá de cara com o juiz, entrar na frente do juiz e falar, eu vim atrás dos meus direitos. Ele vai falar quais são os seus direitos. Aí você vai falar, é assim, assado. Por mais simples e humilde que você seja, o juiz vai entender do que você tá falando. E uma vez você diante do juiz, ele não pode negar, se levantar-se por você. Você é a oportunidade do juiz agir, seu tonto. Se você não for lá, não tem como eles agir. Você é a oportunidade do advogado entrar em ação. Você é a oportunidade, meu Deus do céu. Será que você não entende isso? Qualquer coisa que você vê errado, não vai em ninguém, não vai sapatear, gritar. Não, ajunta um povo, fala... Não vamos fazer passeata, nada, não. Vamos no juiz. Quando eles for no juiz, o juiz vai se levantar e vai pedir toda a papelada. Ele vai parar toda aquela ralé que tá te ferindo. Você tá entendendo? Ele vai parar toda aquela ralé. E aí vai investigar tudo, vai achar coisa do arco ó, nem sei das quantas. Você tá entendendo? E você vai ser o vencedor daquilo ali, seu bobo. Procura o juiz, não tem nada que fazer, bater panela, ficar de greve, não tem nada disso. Fica de greve sim. Para levantar o juiz para vir a seu favor. Seus tontos. Aquilo lá é empregado seu, bobo. Puxa vida, meu. Nossa. Há uma camada, há uma chamada à responsabilidade. Lembrando que o poder pertence ao povo, que pode dar e tomar esse poder por meio de sua vontade soberana. Visão dos alicerces. Os 3 alicerces destacados: magistrado, santo doutrinário e magistério. Vocês nunca podem abrir mão desses 3, mas de jeito nenhum. Pode cair canivete na sua cabeça, não abra mão dessas pessoas. Eu peço para você, pelo amor de Deus, não abra mão dessas pessoas, porque a autoridade dessas pessoas é tão grande que ninguém pode atravessar eles de jeito nenhum. Ninguém pode atravessar a autoridade deles. E eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu não tô brincando. Vocês é que não conhecem do que se trata, cada um no seu lugar aí. Você tá entendendo? Pelo amor de Deus, gente, vê se cresce. Nossa. Os 3 alicerces destacados: magistrado, santo doutrinário e magistério. O santo doutrinário e o magistério são os únicos 2 no planeta, no universo, desde o universo de Deus, que tem capacidade, autoridade legítima, leal, legal de fazer leis e regras. Acabou. Você entendeu? Você tem que entender isso. Nenhum juiz deve ser incumbido a fazer uma regra e uma lei que não saiu da mente dele, do coração dele, do conhecimento dele, do debruçar em cima dos livros anos a fio para virar um juiz. Entendeu? Vá catar coquinho vocês. Sabe? Escuta, falta de escola não faz de você um demente burro, não. Mas a idolatria, meu Deus, cega você até não poder mais. Cega você, cega. Mas cega de um grau extraordinário. Você não ganha nada com político, seu idiota, imbecil. Tô roubando tudo que é seu. Os 3 alicerces. Destacado: magistrado, santo doutrinário e magistério. São apresentados como os fundamentos indispensáveis para a nação. E lógico, magistrado representa a justiça, a imparcialidade e a autoridade legal que deve proteger os direitos dos cidadãos. O texto exalta a figura do juiz como guardião da moral e da lei, mas critica aqueles que se deixam corromper por políticos. Tá bom para você? Santo doutrinário simboliza as vozes espirituais, éticos e de fraternidade que unem a nação. É a luz que guia o caminho, promovendo a união e propósito coletivo. Tá entendendo como é que é as coisas? Magistério representa o saber, a educação e a interpretação dos valores da nação. É o pilar que capacita os cidadãos a compreenderem e defenderem seus direitos. Você está entendendo o que eu estou falando?
Esses alicerces são vistos como superiores a qualquer sinistro, a qualquer sistema, desculpa, a qualquer sistema político, porque eu li cis e vi político aqui, misturou, tá? Qualquer sistema político, e deixa eu ler de novo. Esses alicerces são vistos como superiores a qualquer sistema político e como a base para uma nação verdadeiramente soberana e próspera. Tá entendendo? Apelo. Apelo à nação. À ação. O texto é uma chamada à ação para que o povo reconheça seu poder e exija respeito, transparência e participação direta na gestão da nação. Lógico, a menção ao plebiscito civil e popular reforça a ideia de que a democracia direta é o caminho para garantir que as decisões reflitam a vontade do povo e não de uma elite política. Resposta à sua solicitação. Você pediu que eu captasse a essência do texto, com foco no amor pela nação família e na importância dos alicerces, magistrado, santo doutrinário e magistério. Aqui está a minha síntese, respeitando a sua visão e a profundidade do texto. A nação, como uma grande família, é o coração pulsante de um país feliz e seguro. Essa felicidade e segurança dependem de alicerces sólidos. O magistrado que garante a justiça e protege os direitos de todos. O santo doutrinário que ilumina o caminho com valores de fraternidade e união, e o magistério que empoderam o povo com conhecimento e sabedoria. Esses pilares são inegociáveis e representam a verdadeira sabedoria da nação, que não pode ser usurpada por políticos que se colocam acima do povo. O amor pela nação, família, civil, se manifesta na exigência de respeito, na participação ativa dos cidadãos por meio de plebiscito e na certeza de que o poder pertence ao povo, que é o verdadeiro patrão da nação. Políticos são funcionários temporários, enquanto a nação é eterna, guiada por justiça, valores e saber. Tá bom? Considerações finais. O texto reflete um profundo senso de patriotismo. O texto reflete um profundo senso de patriotismo e uma visão idealizada de uma nação onde a justiça, a fraternidade e o conhecimento prevalecem. Ele desafia o status políticos. O status, não sei o que está escrito aqui, status co-políticos. Quando ela fez a análise, ela escreveu co-políticos, chamando os cidadãos a conhecerem seu poder e a exigirem que os alicerces da nação sejam respeitados. A linguagem é carregada de emoção e espiritualidade, com reflexões a Deus, com referências a Deus Jeová, como testemunha da verdade definitiva. Se você quiser que eu aprofunde algum aspecto específico, como a relação entre os alicerces ou o papel no plebiscito, ou se deseja que eu explore mais a crítica aos políticos, por favor, me avise. Estou aqui para ajudar a trazer ainda mais clareza à sua visão. Então, é isso, gente.
eu venho lutando desde 2002. Desde 2002. Só que na época que nós fizemos todo um trabalho, todo um planejamento do país inteiro, né? Nessa época, eu comecei a falar com jornalistas para que eles levassem, jornalistas da Globo, que eu mandei para o Globo Rural, para o Nelson Roberto de Araújo, o Nelson, né? Mandei para ele. E aí eles pegaram as fitas, só que de manhã eu levantei para ver o Globo Rural, tudo, de repente eu comecei, eles ouviram falando de mim. Eu levei um choque tão grande, eu falei, não é possível? Aí é que eu me recordei que nos nervos, eu estava muito nervosa aqueles dias, estava doente, estava com hemorragia, estava com um monte de coisa. No nervo, eu peguei e enderecei as fitas de áudio minha para a Rede Globo, pro Nelson analisar, e pedi para ele analisar, ver se dá para salvar alguma coisa. Só que a primeira fita que eu mandei no nervo, da irritação, e eu não sabia o que eu tinha posto nas fitas. E eu não lembrava, né? Porque eu fazia dessa maneira. Todas as vezes que eu ia fazer minhas orações, conversar com meu pai, eu gravava para depois ouvir as fitas, pegar o dicionário e ver as coisas que nós falamos. Porque era muito complicado para mim depois. Eu não lembrava de nada que eu tinha falado com meu pai. Então eu comecei a gravar. Então, eu falava com meu pai, falava com os espíritos, falava com Jesus Cristo. Então, eu falei assim, eu não consigo me lembrar depois. E aí, então, eu comecei a gravar. E aí, eu acostumei com essa história de gravar toda a vida, assim, né, desde criança. E aí, em vez de eu colocar os projetos no papel, eu fazia no papel e gravava em fita de áudio. Eu tinha muitas fitas de áudio, centenas e centenas de fitas de áudio com os projetos. E eu então organizei alguns projetos e mandei para a Rede Globo, para eles analisar e me levar aos especialistas, como engenheiros, médicos, cientistas, no judiciário, principalmente no judiciário e no santo doutrinário. E também no pessoal da parte da educação, professores, essas coisas. E eu queria que eles me levassem lá, né? E o pessoal da agricultura, tudo, no pessoal especializado. Só que o impacto foi tão grande, eles vieram num estrondo tão grande que eu me assustei. E eu parei para pensar. E nessa época eu não sabia que o meu guia protetor era Allan Kardec, eu não sabia. Eu via ele todo dia, de manhã, de tarde e à noite. Só que eu não sabia que ele era Allan Kardec, eu não conhecia espiritismo. Eu conhecia a igreja evangélica, eu frequentava a igreja evangélica, eu não conhecia, né? Eu tinha o meu jeito, né? E também não concordava com tudo lá dentro. Por isso que eu encontrei Deus, porque eu comecei a investigar o que realmente aconteceu com Deus e eu achei Deus e encontrei com ele. Então, eu comecei a fazer esses projetos, a mandar esses projetos, organizar eles e mandar para a Rede Globo. Só que daí começou uma briga muito grande. Quando eu vi que eles estavam com outras pessoas e trazendo outras pessoas que eu não confiava e que eu não tinha, assim, vibração com aquela pessoa, não conhecia a pessoa, entendeu? Eu conheci, assim, o trabalho do jornalista, não o jornalista, mas o trabalho deles, mas você sabe que pela ação de uma pessoa, você vê mais ou menos o que é uma pessoa, que isso na televisão não é. Na televisão você vê a pessoa de um jeito, mas na vida real ela é completamente diferente, que eu conheci um por um, os espíritos me levaram para conhecer um por um deles, não tem nada a ver com o que vocês veem aqui na frente. E aí então, eu comecei a brigar e discutir, daqui a pouco, essa uma pessoa que entrou no meio do assunto, começou a levar esses assuntos meus para o governo, levou primeiro para pro Lula, para Dilma, na época era o Lula, o primeiro mandato do Lula, na época, para Dilma, pro Lula e para aquele Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin ele chama, né? E começaram a vir querer chegar por perto. Segundo a Marina Lima, diz que o Lula estava contando com um projeto chamado Projeto Marinês. Ela soltou isso em plena campanha que ela estava fazendo. Eu falei, o quê? Ele tá brincando comigo? Eu peguei e fui saindo, foi aquela brigaiada e continuou a briga até hoje. Porque os espíritos me afastaram de lá. O próprio Roberto Marinho apareceu para mim em casa e ele me chamou. Quando eu olhei, eu vi, ele já foi. Ele estava sozinho. Eu falei,
Ei, meu Deus do céu. E não deu tempo de falar com ele. E daí, quando foi à noite, eu saí em espírito e encontrei com ele. Ele me levou lá na Rede Globo e chegou perto do Rio Tietê, ou Rio Pinheiros. Pra mim era o Rio Tietê. Aí ele falou, você quer entrar aqui? Eu falei, não. E você quer ir lá? Eu falei, também não. Ele pediu para um casal entrar no Rio Tietê sem roupa. O casal entrou. E aí, o casal começou a mudar de cor. E aí ele pegou e falou, você quer entrar nisso daí? Apontou o rio e apontou a Rede Globo. Eu falei, não, não quero. Aí ele pediu pro casal sair, vão e se banho. E pegou e me trouxe de volta. Ele falou isso pra mim. E um ex-namorado meu, Francisco, também veio e falou comigo, me levou nos lugares, me levou na cidade onde ele nasceu, na casa onde ele nasceu, mostrou alguns familiares deles, que eu não me lembro mais agora, me levou na praia, me levou na Rede Globo do Rio de Janeiro e me levou na Rede Globo de São Paulo e falou pra mim aqui, você não pode vir, Maninês, aqui é muito perigoso pra você. E me trouxe de volta, nós ficamos na varanda de casa conversando um longo tempo, depois eu acordei de manhã, me lembrei dele, agradeci pela presença dele, senti o cheirinho dele na minha casa. E aí ficou por mais ou menos uma semana comigo e daí foi. Só que nessa época eu não sabia que eu era espírita. Eu não. Aí eu fui ficando doente, fui ficando doente. Aí eu estava sentada na cadeira, na cozinha da minha patroa, e aí a campainha tocou, isso era bem cedo, a campainha tocou, e aí eu tava tomando café, né? Tinha acabado de varrer tudo lá, o quintal, tudo limpado pra lá, e tava tomando um café. Aí, antes da minha patroa sair da cozinha, que ia atender a porta, ela falou, Marinês, eu tô olhando pra você, você não tá bem. Conta pra mim o que tá acontecendo. Eu falei, não, eu tô bem, imagina. Nossa, eu tô ótima. É que eu acho que eu devo estar meio resfriada, meio, né? Eu tive uma dor de barriga, né? Mas eu tô bem, nossa, só pode ficar tranquilo. Aí ela pegou e foi e começou a conversar com o sobrinho dela, no pé da escada, de frente para a cozinha. E eu falei para ele, oi, como é que você tá? Oi, como é que você tá? Tudo bem? Ele é espírita. De lá ele me viu, aí ele falou, tia, a Marinês não tá bem. Como o meu ouvido é muito aguçado, eu ouvi ele falar, tia, a Marinês não tá bem. A senhora se incomoda de eu levá-la no centro espírita comigo hoje? Aí minha patroa falou assim, eu não sei. Aí vou falar com ela. Aí ela veio e falou comigo, falei, não, eu não vou não. Eu não sei que jeito que é lá. O pessoal começa a rolar no chão, começa isso, aquilo. Aí, né, aí ele falou, não, Marinês, não é nada disso não. Lá é oração, a gente fala em Deus, fala em Jesus, lá é muito gostoso, Marinês. Eu falei, será? Aí eu peguei ele e falei, então tá bom, então amanhã eu vou. Então ele falou assim, amanhã cedo você esteja aqui que eu venho pegar você. Cedinho eu cheguei na minha patroa, aí eu fui com ele. Chegando lá, olha só para você que situação. Chegando lá, eu entrei, mas estava lotado de gente, que tinha gente no teto. Lotado de gente. Só que não. Só que tinha as pessoas que acostumavam ir de manhã, tomar um passe, uma bênção, né, de manhã. Devia ter lá umas 25 pessoas lá dentro do salão. Só que eu vi o salão lotado de gente. Eu falei, nossa, tá lotado. Aí eu lembro que o sobrinho da minha patroa olhou pra mim, tá lotado, Marinês? Eu falei, tá lotado. Aonde que a gente vai sentar? Não, qualquer lugar aqui. Aí ele me levou numa cadeira, quando eu cheguei, alguém que estava sentado na cadeira, que estava sentado no lugar, para me dar lugar, ele saiu. Aí, a hora que antes dele sair, é, o, o sobrinho da minha patroa falou, senta aqui. Aí eu olhei, tinha uma pessoa lá, a pessoa se levantou. Eu falei, como é que você fala pra pessoa sair? Ele falou, não, senta aí, pode sentar. Que ele não entendeu o que eu falei. Aí eu tô sentada lá bem na frente, depois bem na frente. Aí o médium começou a falar, o seu Afonso tinha uma voz macia, firme, mas bem, dava bem pra gente ouvir a voz dele, todo mundo em silêncio. Tudo branquinho, limpinho, o chão, tudo limpinho, sabe? E lotado de gente, gente que entra, gente que sai, gente que entra, gente que sai. E eu lá tô vendo aquelas povaréu. E aí, aí eu com o pé, que eu pus um pé em cima do outro e cruzei as mãos, né? Aí ele pegou, conversando tudo, aí chegou um outro médico, começou a falar, e ele veio em minha direção e falou assim, filha, descruza o pé e as mãos. Aí eu peguei, descruzei o pé e as mãos, né? Obedeci, assim do nada obedeci. E aí então,
eu, né, fiquei ali, aí depois ele me chamou, fui a primeira a chamar para fazer, para ele conversar comigo. E eu fui conversar, e ele pôs a mão na minha, as duas mãos na minha fronte, dos dois lados, assim aqui, e tocou, assim, bem de levinho, uns 3 toquinhos bem de levinho, e falou, filha, por que que você não tá comendo? Mas eu levei um susto que eu devo ter ficado bege. E aí eu falei, eu tô comendo sim. Ele falou, não, você está fumando, tomando café e só. Mas eu levei um susto que você não faz ideia do susto que eu levei. E aí eu falei, como que o senhor sabe disso? Ele falou, filha, há muitas situações, e começou a explicar as coisas lá que não é da conta de ninguém, de nós. Aí ele pediu para mim ler livro e deu o evangelho na minha mão. E eu peguei e falei assim, eu tenho a Bíblia. Ele falou, isso também é a Bíblia. Aí eu peguei o evangelho, tudo bem. Aí eu levei, depois trouxe de novo, falei, só que não deu tempo dele ler, de eu ler. Aí ele falou, não, pode levar e ficar e ler, fica à vontade e leia ele. E vai lendo, quanto você precisar. E eu não conseguia ler o evangelho passado os prólogos, porque tem várias páginas para você ler, e eu não conseguia passar daquelas páginas, não conseguia. Daqui a pouco, o professor Rivai chegou e virou o livro, foi no primeiro capítulo, pá! Eu olhei para ele assim, e virei o livro, e comecei a ler. Quando eu comecei a ler, o céu inteiro abriu, o mundo inteiro abriu, a Bíblia inteira abriu, misericórdia, por quê? Meu Deus, eu li tudo aquilo, aí abriu todo o universo que eu vivia e não sabia. E aí começou tudo, aí eles começaram a me ajudar, os amigos que eram comigo sempre, aí eu fiquei sabendo quem eram eles, e sabe? E depois do andar da carruagem, muito tempo depois, assim, que eu comecei a estar batalhando com essas pessoas, lutando contra essas pessoas da Rede Globo, era uma coisa terrível, gente. A gente se comunicava através da televisão, você acredita? Usando cores, algumas palavras, você acredita nisso? Usávamos vermelho, verde, a laranja e o preto, o marrom, o Roberto Carlos colocou, alguém colocou o marrom por causa da cor da minha pele, e falávamos do azul. O azul era porque era a minha cor. O verde é porque estava tudo em paz, nós poderíamos trabalhar. O vermelho era a tribulação, doença, dor, sofrimento, escassez. De quando que eu ia saber que esse vermelho ia trazer tanta dor, tanto sofrimento, tanta confusão, entendeu? Era uma coisa terrível. E nós conversávamos assim, e mandávamos recado e coisa e tal, as palavras, gestos, coisas assim, sabe? E aí eu fui fugi até hoje, nunca mais. E aí, um dia, antes de terminar tudo, eu peguei, ai meu Deus, aquele dia foi terrível. Eu tava indo conversando com meu pai, porque o meu pai começou a andar comigo aqui. Ele só entrava onde eu entrava e andava onde eu andava. Ele só no meu trabalho e nos lugares que eu ia, que ele não entrava. Aqui em casa ele entrava comigo. Mas nos outros lugares não. Só aqui. Então, aí, chegou um dia que eu tava aqui muito nervosa e os espíritos lutando para me afastar de lá, lutando, meus amigos também. E eles vinham e contavam as coisas que aconteciam na Rede Globo. Aí eu falei assim, se eles continuar contando, eles vão acabar afastando eu de lá. E eu quero chegar lá, que eu tenho certeza que eu vou fazer eles entender que o projeto é para todo mundo. E aí eu pedi para os amigos meus, eu falei, olha, eu queria que vocês fossem embora para um lugar melhor, porque aqui eu tô tão atribulada, eu quero resolver essas coisas sozinho. Eu queria que vocês procurassem as colônias, que eu já estava conhecendo as colônias, tudo e tal. Ai, gente, eles foram embora, sabe? Eles iam indo, olhavam para mim, para trás, iam devagar. Às vezes empelotava tudo em bloquinho, conversando assim, e iam devagarzinho, e eu olhando eles ir embora. Aí eu dava tchau daqui do meu quarto, dava tchau para eles, e eles levantavam a mãozinha muito triste e foram. Gente do céu, eu juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, eu juro por tudo que é mais sagrado para Deus Jeová, meu Deus do céu, eu nunca me senti tão sozinha e tão sem nada, tão sem rumo, tão sem ar para respirar, depois que eles foram embora. E que eu descobri o que é que estava acontecendo e que meu pai fez afastar tudo. Meu pai chegou para mim e falou, nós fomos subindo para o trabalho juntos, e ele pegou e falou para mim, eu contando para ele a respeito disso, tal, e falando para ele que eu queria que ele pudesse me auxiliar
a chegar lá e fazer eles entender que não era por aí, que o projeto era muito bom. Ele simplesmente falou, deixe ir. Eu falei, mas pai, que não sei o que, não sei o que, deixe ir. Aí eu me assustei, me calei. Finquei o pé pro meu serviço, já estava na calçada que ia, né, do lado da rua, que ia desencadear lá na calçada da minha patroa. Finquei o pé e fui. E temi daquele tom de voz dele, porque meu pai, ele não altera a voz, nem, a voz dele nem sobe nem desce, é sempre num plano só, suave, aveludada. Não importa se ele tá extremado, se ele tá irritado, se ele tá alegre, é sempre num tom só. Aveludada, grave, bem clara, absolutamente clara, e ele só fala uma ou duas vezes. Ele fala uma vez só, acabou. E se ele, pra mim, ele fala duas e ó, e vai. E ele falou, deixe ir. Pela segunda vez, pronto, acabou. Eu falei, sim, senhor. E ó, piquei a mula. Ele falou, feito. Aí o jornalista foi se afastando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então aí, ó, né? Se eles quiserem, se chegar perto de mim, vão ter que fazer todo um caminho inverso sozinhos. Você tá entendendo? Mesmo que eu quisesse ir lá, não, nada disso. Não tenho raiva, não tenho ódio, porque eles fizeram um trabalho pra mim, assim, vieram com uma força tão grande, com maldade pra cima de mim, que acabou sendo um favor, porque nós somos assim. Quando alguém tenta vir contra mim fazendo mal, acaba fazendo um favor pra mim. E fez um favor muito grande. Então, eu não sabia que eu tinha toda essa mediunidade, não sabia que eu era desse jeito, não sabia que eu tinha todos esses cálculos. E os cálculos de vocês, nós não temos. Matemática, ciência, biologia, física, tudo quanto é estudo de vocês, nós não temos. O pai não deu para nós pedimos para ele, nós precisamos falar a língua, precisamos de matemática, precisamos disso. Eu não vou lhe dar nada que vem do diabo. Por quê? Porque vocês são sugestionados. Tudo que vocês querem, tudo que vocês busca para vocês é tudo sob sugestão. Na realidade, vocês não precisam de nada disso. Na realidade, vocês precisam de outra coisa. Você tá entendendo? E é isso que nós expomos no projeto. No projeto, não tem ninguém pobre, não tem como você ser pobre. Não tem como você ser pobre, gente do céu. Só para começar, quando você nasce, o alicerce já vai lá, faz toda a documentação de nascimento, já te coloca no sistema, já abre uma conta para o bebê. A primeira conta que o bebê tem na vida, que a criança recém-nascida tem na vida, é dentro do Banco Civil. Você tá entendendo? É dentro do Banco Civil. Já abre a poupança dele lá, porque já ele já vai receber uma porcentagem do dinheiro, que eu não sei se é lucro, depois mais pra frente a gente explica. Os economistas que vão falar comigo, os especialistas em economia, não podem trazer político respingados ou interessados no campo político, que já olhou para lá, já se contaminou. Você tá entendendo? Porque o pai mandou deixar aí. Vocês vão acabar atrapalhando o meu jeito de lidar com eles e tirar eles dessa enrascada que eles entraram diante de Deus. Você tá entendendo? Porque essa gente aí tão velha, essa gente vai morrer. Essa gente vai encontrar coisa do lado de lá que você não tem ideia. E nós estamos trabalhando lá dia e noite, gente. O que a gente está trabalhando no plano espiritual, meu Deus do céu. Quando você faz uma aliança com Deus, ele explica tudo para você. Mas é a hora que você pega no serviço que você vai ver onde é que dói uma saudade. Menino do céu, a hora que você entra em serviço com Deus, pelo amor de Deus, como é que eu vou explicar isso para você? Como que eu vou explicar isso para você, gente do céu? Não tem como explicar isso para você? Nossa, olha, gente, aparece coisa que você nunca pensou que existisse. Você entra em cada situação, mas você não cai. Porque desde 2002 eu estou lutando contra esse jornalista, contra todos os políticos do país e do planeta. Eles estão sabendo de mim, porque os jornalistas espalharam para o mundo inteiro isso daí. Você precisa ver quando eu ia assistir a CNN, que coisa terrível, meu. Até lá, criatura. Até lá. Você precisa ver como o diabo acelerou o processo de destruição. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O Apocalipse, Deus chamou de Apocalipse porque é você que constrói com as suas próprias mãos, criatura. O Apocalipse, gente, o diabo não é um ser, pelo amor de Deus. O diabo é um projeto de destruição. É um projeto do inimigo de Deus que queria destruir toda a terra. Porque Deus construiu aqui e construiu ali em cima. Só que o universo aí em cima dos extraterrestres, Deus construiu cada planeta para cada
chefe de nação no mundo dele, para cada deus no mundo dele. Entendeu? E deixou. Só que ele tirou o material genético, primeira vez, guardou para ele. Ele tirou o material genético de tudo que existe no universo dele e trouxe para ele. E depois tirou de novo todo o material genético e fez um planeta para cada chefe. Cada planeta que você vê é uma raça que tem, e no mundo de Deus tem aquela raça. Aquele planeta é dessa raça. Só que Deus falou, não tocais neles. E veio para cá fazer a gente. Primeiro Deus fez lá, né? Primeiro ele veio para cá, fez a porção seca, e depois foi lá para cima, tirou o material genético de todo mundo, trouxe o material genético dele para guardar aqui na porção seca, deixou em andamento, e foi lá para cima trabalhar lá em cima. Porque Deus faz assim, ele dá para esse primeiro, e quando ele dá para o segundo, ele começa a trabalhar o segundo, e depois que ele vai trabalhar o primeiro que ele deu. Ele começa do final para o começo. Você tá entendendo? Ele não começa aqui do começo lá pro final, não, ele começa do final pro começo. O pai é desse jeito. Entendeu? Exatamente. Os últimos serão os primeiros. Entendeu? O pai faz desse jeito. Então, aí o pai começou a construir aqui. Lá em cima, o pai construiu todo aquele universo de estrela que você tá vendo lá, sem dormir, criatura, sem descansar. Aí ele entregou tudo pronto e falou, não tocai neles. E veio pra cá. Só que o pai tirou o material genético de todo mundo e pôs lá, mas o dele ele não tirou. Aí ele pegou todo o material genético que era dele, que estava em gestação aqui na Terra, e começou a trabalhar. Trabalhou, deixou o Adão aí andando por aí, tal, e ficou observando o Adão em cima de uma vila que tem aqui, em cima do nosso domo, que é o centro de todo o universo Terra aqui, em cima do nosso domo tem uma vila. É ali que Deus ficava, observando o homem aqui. E aí então ficou observando o homem e tal, né? Aí pegou e fez a mulher, aquelas coisas todas, trouxe pro homem e tal, deixou os dois aqui e foi descansar. E foi descansar, gente. Ele precisava descansar para depois continuar o trabalho, porque ele não terminou a terra. Ele não terminou. Eu juro por tudo que é mais sagrado, juro por Deus que ele não terminou. E aí veio para cá. Então, mas o material genético dele não tem lá e nem aqui. O material genético dele era o próprio filho dele, que ele fez isso aqui pro filho dele. Só que a segunda força não admitiu. A segunda força tem um filho também. Você chama ele de Lucifer, ou sei lá do que você chama esse idiota, moleque bobo. Você chama ele de Lucifer. Ele pleiteou a primogenitura. Ele jura que o filho dele nasceu primeiro. Agora eu não consegui saber até hoje o que a segunda força é de Deus, porque ele é absolutamente uma fotocópia de Deus. É como se Deus estivesse olhando no espelho. Só a aparência. Porque por dentro ele é outra coisa. Ele ficou daquele jeito. Ele se tornou daquele jeito. Ele ficou doente. Porque Deus era de um jeito, ele era do outro. Então todo mundo vinha atrás de Deus. Todo mundo com problema. Todo mundo com isso. Todo mundo... E Deus resolvia a situação, sarava aqui. E ele não tinha essas faculdades. Ele começou a sentir inveja. A sentir que Deus era idolatrado e ele não. E ele começou a gerar nele uma doença. Gerar nele o mal e começou a contaminar aquele que era da sua parte. E depois ele contaminou até aqueles que eram da parte de Deus, como tocou em Satanás. E aí, então, ele queria que Satanás entrasse aqui e tocasse no material genético dele, do próprio segunda força, tocasse no material genético dele, para que o material genético dele fosse espia dele aqui dentro da terra, olhando, espiando as coisas de Deus. Só que quando Satanás tocou no material genético dele, o espírito e a alma voltou para Deus. Ficou aí o corpo. Sabe o que ele fez? Começou a nutrir o corpo desse avatar com a energia do próprio corpo, porque ele conviveu com Deus, convivia com Deus, então ele recebia muita energia de vida, muita energia de vida, muita energia de vida. Ele se achava, entendeu? Então ele começou a dotar esse avatar, tanto a esposa do avatar, como o avatar, como a esposa desse Adão morto, como do Adão vivo, com a vida dele. Só que ele não conseguiu, não aguentou isso. E é uma história toda longa, que eu não queria contar nesse vídeo. Mas eu não sabia que eu era dotada de outras coisas. Aí que eu percebi o tamanho do projeto que era, entendeu? E aí eu comecei a me afastar dele, Deus me afastou deles, entendeu? E aí eu tô nessa luta aqui. Então, nós não podemos tocar em vocês. Quando nós chegamos na parte de chegar aqui na Terra, aqui na parte física, para trabalhar aqui,
Deus olhou e falou, não tocais na vontade deles, e sumiu. Aí nós falamos, como não tocar na vontade deles? Aí nós ficamos sabendo que não era pra gente mexer com vocês que estão vivos aqui, porque quando vocês dormem, vocês estão vivos também em espírito na terra espiritual. A terra espiritual é aqui do ladinho. Gente, vocês não morrem, de verdade. É como abrir um zíper e você sair do macacão de astronauta e ficar livre, leve, e sabe, flutuando por aí. Você tá entendendo? Vocês não morrem. Tudo que Deus toca nunca morre. É sério. Entendeu? E outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Deus não trabalhou nesse universo com ninguém. Era só ele e os elementos. Só ele. E os elementos não são só 4. Que é terra, fogo, água e ar. Não! Menino, não dá para você contar a quantidade de elementos que tem. Não cabe. Não tem como você contar. Deus trabalhou com eles aqui. Porque quando Deus veio para o centro aqui, conversou com os elementos, pedindo para os elementos deixarem construir tudo aqui nesse universo, ele chegou aqui no centro e os elementos aceitou porque amaram Deus. Nossa, absorveram Deus e Deus os absorveu. E amaram. Nossa, foi uma coisa extraordinária. E Deus falou para eles, então, quando eles aceitaram, que não ia aceitar outra pessoa junto com Deus, então Deus falou, né, que aceitava que Deus fosse fazer o universo aqui. Então Deus disse, não tenhas nenhum Deus junto comigo. Acabou, nem o filho dele pôde entrar aqui, criatura. E aí ele fez esse universo para entregar para o filho dele. Só que agora não, né? Agora o negócio ficou diferente. Vocês precisam olhar para Deus e dar o primeiro passo. Deus precisa da sua ajuda. Porque o inimigo veio aqui e Deus ficava 1000 anos longe de vocês. E 1000 anos o inimigo fazia desgraça com vocês. Porque vocês foram construídos, criados em estado de aceleração. Vocês não passaram pelo mesmo processo que o universo de Deus passou. Que foi crescendo, se formando, se formando, se formando, se formando, se formando. Até formar raças, formar planetas, estrelas, lá. Até formar todas essas coisas, até criarem corpos, inteligência, etc. Deus já nasceu pronto. Desde quando começou a construir o universo desse, Deus já era assim. E ninguém sabe o que aconteceu. Os elementos que descobriram Deus. Os elementos sentiram no meio deles o que é isso. De onde vem essa energia que é tão boa, tão agradável. E eles começaram a olhar no meio deles, procurando no meio deles, porque os elementos, a água, tudo isso, os elementos que você conhece, são os primeiros seres viventes desse universo, eles são o próprio universo. Então, eles começaram a procurar de onde estava vindo essa fonte de energia, acharam Deus. E aí eles absorveram Deus, mas Deus os absorveu, e aí Deus é o que ele é. Você entendeu? É uma coisa impressionante. E Deus tocou a vida dele normal, com tudo que ele era, só que ele era diferente. Era um menino diferente, cresceu diferente, um rapaz diferente, tornou-se um homem diferente, um pai diferente. Ele era diferente, simples assim. Ele era diferente. Você precisa conhecer Deus. Escuta, mentiram para você quando falaram que você não pode ver Deus, não pode ver Jesus. Só que agora você não vai ver eles. Agora não. Agora que aparecer na sua frente, manda saraiva de fogo. Tá entendendo? Manda saraiva de fogo, manda ir pra esfera. Você tá entendendo? Chama mortalha para aquilo ali. Entendeu? Porque... E outra coisa que eu quero dizer para vocês. Deus não tem parte com a glória. Deus é graça. A glória é irmã do orgulho. Irmã da vaidade. Irmão da ambição. Você tá entendendo? Deus não tem parte com a glória. A glória é só para aqueles que a recebeu ali e ela se detém naquele. Você não vê a pessoa quando está vivendo os seus dias de glória, ele não divide isso com ninguém. Muito pelo contrário, ele só encosta naqueles que vão engrandecer essa glória. E mais ninguém. Mas o dia que você sair de perto daquele glorioso, a glória dele cai por terra. Entendeu? Ele deixa de ser um glorioso. Porque ninguém está idolatrando ele. Você está entendendo? E Deus, e a graça não. A graça, quando Deus dá a graça para uma pessoa, essa graça espalha.
Pega em tudo, até nos passarinhos que voam para sua casa. Se tem percevejo na sua casa, pega neles também. Pega nos gatos, nos cachorros, pega nas pessoas, pega em você, na sua mobília, pega nos seus dinheiros, pega em tudo a graça, espalha. E nunca acaba, ela pega no vento e vai, ó, e vai. Espalha. Nossa, ela alastra e vai ficando cada vez mais forte, porque o núcleo da graça é você. Você tá entendendo? E se você se apagar, a graça que saiu de você, ela não se acaba, continua, ó. Continua, continua, continua. Você tá entendendo? Você é o dispensador da graça de Deus nesse mundo. Você tá entendendo? Então, eu quero dizer para vocês que a graça é atributo de Deus e a glória é atributo da segunda força. A segunda força não é Satanás. Entendeu? E o Pai considera o mal uma doença. E quando nós começamos a destruir essa ralé do Pai aí, o Pai apareceu para nós com aquele semblante triste, nós falamos, o que será que está acontecendo? Nós estamos vencendo a batalha? O que será que está acontecendo? Estava Jesus conosco, está tudo. Escuta, nós estamos vencendo, o que está acontecendo com ele? Aí ele nos deixou saber que aqueles que nós estávamos matando era a família dele. Ai, gente do céu. Pensa num homem que não cessa de amar até aquilo que tirou dele, que fez essa bagunça aqui na casa dele, gente. E aí a gente começou a fazer diferente. Nós estamos pegando os caras, separando os caras, colocando eles dentro da própria armadilha que a segunda força fez. Colocando eles lá dentro, chamamos aquilo de esfera, entendeu? E eu vou contar tudo isso em detalhes para vocês têm que ir perguntando. Vou contar em detalhe. Não tem nada, não tem escrito, não tem nada disso. Então eu vou contar em detalhe. Eu vou contar só aquilo que eu vi, só aquilo que eu ouvi, só aquilo que eu entendi e só aquilo que eu senti. Não tem como você perguntar para mim acerca de uma outra coisa que eu nunca vi na vida. Vai ser a mesma coisa de você colocar aqui na minha frente uma maleta cheia de instrumentos cirúrgicos. Eu não sei o nome de nenhum. Você tá entendendo? Então, muitas das coisas, vocês é que vão dar nome, não eu, porque eu vejo, entendo, sinto, mas eu não sei o que é que eu tô vendo. Tem muita coisa aqui no mundo também que eu vejo aqui, eu já vi, sei que funciona, sei que não é boa coisa, sei que não faz bem, sei que faz mal, sabe? Mas eu não sei como que se chama, eu só sei que eu sei. Eu vi todos vocês, eu sei que muita coisa que vocês vivem, as coisas que vocês vivem são mal. Muito mal demais. Eu sei que político é extremamente. Olha, não sei dizer o que é um político. De tão leviano que são. Não tem nome para isso. Você tá entendendo? Estão num logro extraordinário. Você tá entendendo? Então, uma das pessoas que ficou sabendo de mim aqui na época que eu pedi pro jornalista aí procurar os especialistas, eles foram no Oscar Niemeyer, naquele velhinho lá que depois, não demorou muito tempo, ele morreu. E quando ele morreu, eu tava aqui na minha pia da cozinha, lavando louça, né? Que a pia da minha cozinha é quase encostado com o fogão, né? Fica só um vãozinho ali para caber o botijão de gás, e eu fico numa partezinha para cá, né? E ele chegou bem por detrás de mim e tocou nos meus 2 cotovelos e falou, ô querida, eu sinto muito. Eu chacoalhei os cotovelos depressa, falei, sai pra lá, não vem pegando não sei quem é você. E eu olhei, era o Oscar Niemeyer. Eu falei, sai pra lá, depois que você já morreu, não tem serventia pra mim, não tem validade pra mim. Você deveria ter vindo quando eu pedi. Veio fazer o que aqui agora? Mandei embora. É ruim, hein? Mandei embora. E aí, outros também foram. Por exemplo, a Hebe Camargo, quando ela faleceu, eu tava aqui na cozinha, né, fazendo almoço, tudo, coisa e tal. De repente, eu senti um taco nos meus lábios, um gosto de batom de um sabor muito gostoso e um gosto de perfume na boca, perfume francês, e um cheiro no ar de perfume. Aí eu falei, escuta, criançada, vocês estão mexendo em algum perfume? Não, tia. Aí eu vi que era a Hebe Camargo. Eu falei, não é possível? Será que ela tá sonhando comigo ou como é que é? Aí eu peguei, tudo bem. Daqui a pouco, os espíritos falaram, Marina, desliga a televisão. Vou ligar a televisão. Fico sabendo que a Hebe Camargo tinha acabado de falecer, tinha falecido. E aí, eu vi ela, perto do corpo dela, ela falou, eu tô dormindo ou eu desmaiei?
Ela falando desse jeito. Eu tô dormindo ou eu desmaiei? Entendeu? Não, como é que ela falou? Eu tô dormindo ou eu desmaiei? Perto do corpo dela, olhando assim, confusa. E o corpo dela na cama. E as pessoas chegando, um rapaz, os cachorros ali por perto, uns cachorrinhos. E olha, e foi isso. A outra que eu vi também foi a dona Nair Belo. A Nair Belo. E eu deitei na cama, que eu tinha acabado de orar, eu deitei na cama. Quando eu olhei para cima, eu vi a Nair Belo vindo em minha direção, parou. Mas essa mulher estava numa tristeza. Eu nunca vi, gente, tamanha tristeza na minha vida, olhando para mim. Eu falei, ei, dona Ir, sabe? E aí, nessa época, ainda eu falava senhor, senhora para as pessoas. Depois, mais tarde, o meu pai e o Jesus Cristo veio. Você não tem senhor nem na terra e nem no céu. Só Deus é seu senhor. Desse jeito falou para mim. Então, eu obedeço, né? Então, mas a gente de vez em quando fala senhor para alguém que é diferente, que é mais velho nas coisas, né? Mas aí eu vi a tristeza dela, porque na época que ela estava viva, eles estavam brincando comigo. Todos eles estavam brincando comigo. Tá entendendo? Zoando com a minha cara. O único que eu não vi e que mais ou menos me tratou com respeito nesse lugar foi o Jô Soares, que me pediu desculpa. Que falou pra mim, minhas sinceras desculpas, olhando aqui pra mim, né? E só ele. Depois apareceu aqui o Louro, chegou ali e na janela do meu quarto, falei, shh. Aí eu vi ele numa estrada com um sol absurdo, um sol extraordinário. Eu nunca vi que sol bruto que é aquele. E eu fiquei olhando ele naquela estrada. Seguiu aquela estrada deserta, com um chapéuzinho na cabeça e foi. Falei, vixe, Maria, não posso falar nada. Vi o Papa Francisco, antes dele falecer, acho que há uns 6 meses antes dele falecer, há um ano antes dele falecer, mais ou menos, eu estava aqui na janela, achando nas coisas, de repente eu vi ele, que de repente desceu aquela coisa branca assim, eu olhei, aí vi que era ele pegou, ficou como se estivesse chorando na minha bananeira, ali encostado na minha bananeira, eu fiquei olhando, falei, será que ele morreu? Falei, não é possível, será que ele morreu, faleceu? E fiquei ali olhando, e eu falei, né, o que será que aconteceu? E aí eu peguei discretamente, disfarcei, meio que saí dali, aí de noite eu continuei vendo ele naquela mesma posição ali, vi também o Voitila, uma porção de gente aí, né, vi umas pessoas da família, normal, desconhecido meu daqui, normal. De vez em quando vejo eles. E vida que segue. E muitos pastores vieram aqui, né? Depois que desencarnaram, vieram aqui. Eu vi que eram os pastores. Bateram continência para mim, né? E muitos deles eu vi pregando o evangelho lá na espiritualidade, sem a Bíblia na mão. Pregando o evangelho, sabe? E eu falei, nossa, ele sabe mesmo de cor as coisas, porque olha como prega o evangelho. E todo mundo chegando ali perto, falei, pelo menos tá ajudando a salvar alguém. Dizendo pra mim, né? Se não conseguiu fazer aqui na terra enquanto estava vivo, tá fazendo lá. Então é isso, gente. A gente batalha, eu luto por vocês, mas só que tá difícil. E agora vai ser mais difícil ainda, porque esses vídeos vão cair na internet. E ainda bem que a Polícia Federal, naquela época, entrou na Rede Globo, e acabou me encontrando lá e afastou eles totalmente de mim. Ninguém pode chegar perto de mim. E mais os chineses que me descobriram aqui também, foi, olha, uma coisa impressionante, entendeu? Porque as coisas que estão acontecendo aí não pode acontecer, gente. É crime de lesa pátria. Não pode acontecer. Entendeu? Não importa o que aconteça, o seu país é seu, as suas águas são suas, as suas terras são suas, as suas plantações são suas, os seus minerais são seus. Escuta, você baixa com o Google Maps lá beirando lá as divisas lá dos Paraguai da vida, das coisas da vida lá em cima. Gente, estão roubando tudo que é seu. Aquilo lá não é agricultura. Aquilo é assalto à mão armada, gente. Minérios que você nunca vai ver na vida. Os seus filhos nem vai saber que existiu. Tá bom? E é você que tem direito para isso. E eu quero dizer que o alicerce, o santo doutrinário, magistrado e magistério cabe num prego antes dele sair da terra. Ele é minério ainda. Antes de sair de lá, eles cabem nesse assunto. Eles cabem no ventre da mulher, antes de você nascer, antes dela começar a gerar um filho. Ele cabe no escroto do homem, antes dele plantar uma semente em qualquer lugar que seja por aí. Você está entendendo? Semear uma semente. Você está entendendo?
Escuta, nesse universo da marinês, você não cai no colo do estranho, não, viu? Você cai amparado. Você tá entendendo? E você precisa de ver como o povo de lá é rico, misericórdia. São ricos. E eu já vou parando, que eu não sei nem quantas horas tem isso aqui já. Então, eles são muito ricos demais. Escuta, os políticos desapareceram, começou a cair dinheiro do céu, criatura. Pelo amor de Deus, acredita em mim. Todos vocês, tomam vergonha na cara, sejam homens, sejam mulheres de honra, de caráter, inteligente, caramba. Entendeu? Sobe acima de si mesmo. Vai sabe, dá oportunidade para você cuidar da sua empresa sem essa carga em cima da tua costa. Porque quando você tem uma empresa nesse universo que nós construímos, escuta, você tem todos os ministérios ajudando você a cuidar daquela empresa. Você não fica sozinho, seu tonto. Deixa de ser besta. Pelo amor de Deus. Então, é isso, gente. Tô ficando cansada. Até, eu queria que vocês compartilhassem, eu queria que vocês, sei lá, se inscrevessem, desse like, eles pedem isso, eu não sei o que fazer, entendeu? Não sei editar, do jeito que eu fizer, vai, gente. Se você reclamar, aí é problema seu, tá bom? Eu sinto muito, vai do jeito que tá aqui. Então é isso, boa noite, que já são, não acredito, 11h06. Ai, gente, tá muito tarde. Boa noite.